O voo espacial é um empreendimento perigoso, e a tripulação da Apollo 1 sofreu em primeira mão o quão fatal ele pode ser. A Apollo 1 foi destinada a ser a primeira missão da humanidade a pousar um homem na Lua, mas sua primeira tripulação sofreu um destino aterrador antes mesmo de deixar a plataforma de lançamento. O que deu errado com a Apollo 1 e como os terríveis eventos de 27 de janeiro de 1967 mudaram a abordagem da NASA para a exploração do espaço. Nós temos todos os detalhes. Fique conosco enquanto desvendamos um dos dias mais sombrios da história americana. A Apollo 1 foi destinada a ser o primeiro voo de teste da tripulação a alcançar a órbita e trazer a NASA a um passo mais próximo para aterrissar o homem na Lua. O módulo de serviço da etiqueta AS-204 foi projetado para testar operações de lançamento, comunicações, rastreamento no solo e outras especificações de desempenho a bordo do módulo. Dependendo do resultado, a missão Apollo 1 receberá luz verde para iniciar a missão em fevereiro de 1967. Os membros da tripulação da Apollo foram selecionados em janeiro de 1966, após um extenso processo de seleção com mais de 2.000 candidatos. No final, o então diretor de operações da tripulação de voo da NASA, Dick Slayton, nomeou Gus Grissom, um piloto veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e um astronauta talentoso, sendo o segundo americano a ter voado no espaço, não uma, mas 2 vezes. Ele foi assistido por Ed White, um veterano da Força Aérea, engenheiro aeronáutico e astronauta experiente, tendo voado na missão Gemini 4 da NASA. A eles se juntou o terceiro piloto, Don Isley, um veterano piloto da Força Aérea e astronauta novato. Era esperado que os 3 participassem do voo de teste, mas Don Isley deslocou seu ombro durante uma sessão de treinamento sem peso, o que o deixou incapaz de voar. Em retrospectiva, o ombro deslocado de Isley o salvou do que seria um aterrorizante acidente de voo de teste. Ele foi substituído por Roger Chafe, um ex-oficial da Marinha e um jovem astronauta. Inicialmente, a NASA tinha a intenção de pilotar a primeira missão Apollo em um projeto conjunto de encontro espacial na missão Gemini 12, que estava programada para acontecer em novembro de 1966. Mas devido a atrasos em tornar o módulo Apollo 1 totalmente operacional com capacidade de acoplamento, a janela de lançamento para o encontro com o Gemini 12 tornou-se inalcançável. Isso levou ao deslocamento do voo de teste da tripulação de 2 de novembro de 1966 para fevereiro de 1967. Com o módulo espacial Apollo 1 sendo a maior e mais avançada tecnologia espacial da época, ele veio com muitas complexidades em termos de engenharia e desempenho prático. A tripulação expressou suas preocupações sobre a complexidade do ônibus espacial e os problemas constantemente enfrentados pela equipe de engenharia. Foi relatado que a tripulação expressou preocupação com as grandes quantidades de materiais inflamáveis que estavam sendo instalados dentro do módulo. Eram letreiros de nylon, velcro, que os técnicos e o próprio astronauta acharam conveniente para manter os equipamentos de fiação no lugar, e isso tudo dentro da cabine do módulo da Apollo 1. O gerente de escritório do programa da nave espacial Apollo, Joseph Shea, deu o ok depois que o módulo foi entregue pelo empreiteiro de fabricação, a Northern American Aviation. Mais tarde, foi relatado que Joseph Shea deu a ordem para que todos os materiais inflamáveis fossem removidos de dentro da cabine do módulo do Apollo 1, embora parecesse que o comando nunca chegou aos fabricantes, pois os materiais foram deixados dentro da espaçonave. A North American Aviation entregou o módulo da Apollo 1 ao Kennedy Space Center em agosto de 1966, mas o módulo estava longe de estar completo, pois tinha mais de 100 mudanças significativas de engenharia que precisavam ser implementadas antes que estivesse totalmente pronto para qualquer tipo de voo de teste. Além disso, mais de 600 mudanças adicionais foram feitas e concluídas após a entrega do modelo ao Centro Espacial Kennedy. Em algum momento, o piloto de comando Gus Grissom ficou tão frustrado com a incapacidade dos engenheiros de módulo em completar as mudanças que ele constantemente relatou seu descontentamento com os atrasos. Finalmente, o modelo ficou pronto para os testes de altitude, que foram realizados com a tripulação de outubro até dezembro. Foi descoberto durante os testes que a unidade de controle ambiental dentro da espaçonave tinha várias falhas de projeto e foi imediatamente enviada de volta ao fabricante para que fossem feitas as mudanças de projeto apropriadas. Após ter sido devolvido ao Kennedy Space Center, o módulo sofreu mais um problema após vazamentos de água e glicol refrigerante terem sido detectados e ele precisou ser enviado de volta ao fabricante mais uma vez. Sob os cuidados da aviação norte-americana, foi detectado que o módulo de comando tinha um tanque de propelente rompido que precisava ser substituído e os testes subsequentes de todas as partes do módulo se mostraram negativos para toda e qualquer falha. Com todos os problemas técnicos e de engenharia corrigidos, o módulo Apollo 1 completou um teste bem-sucedido na câmara de altitude em 30 de dezembro, após o qual o módulo foi movido para o seu veículo de lançamento no Saturn IB Launchpad em 6 de janeiro de 1967. Menos de um mês antes de sua data programada de lançamento em fevereiro, o módulo Apollo 1 foi programado para realizar um teste de plugs out com o objetivo de determinar se a espaçonave funcionaria corretamente com energia interna não simulada. Este teste
Mostraria se a espaçonave estava finalmente pronta para o lançamento, mas ninguém esperava o que aconteceria em seguida. O teste em si foi relativamente simples e foi considerado não perigoso, porque o modelo de lançamento em si não foi carregado com fluido ou criogênico e todos os parafusos, explosivos e mecanismos foram desativados. Esperava-se que, até o momento, nenhum pessoal médico estivesse no local em caso de emergência. Exatamente às 13 horas, todos os 3 pilotos entraram no módulo Apollo 1, totalmente pressurizados, e foram também conectados em seus assentos e aos sistemas de comunicação e oxigênio dentro do módulo. Apenas 20 minutos depois, o piloto de comando Grissom notou um cheiro estranho circulando dentro de seu terno, que ele descreveu como sendo algo similar a um cheiro de leite azedo. A simulação inteira foi colocada em espera enquanto os 3 membros da tripulação saíam do módulo e amostras de ar eram coletadas para investigar a origem do cheiro estranho. A equipe de engenharia concluiu mais tarde que nenhum cheiro podia ser detectado, e a assimilação foi retomada logo em seguida. 3 minutos depois que a contagem regressiva para a simulação começou exatamente às 2h42, a instalação da escotilha do módulo Apollo começou. A escotilha para Apollo era composta de 3 partes. Uma escotilha interna destacável que estava localizada dentro da cabine, seguida por uma escotilha externa articulada, que constituía o escudo térmico da espaçonave, e finalmente a tampa da escotilha externa, que constituía a tampa protetora do impulso, protegendo o módulo inteiro do aquecimento aerodinâmico durante o lançamento. Depois que todas as 3 escotilhas foram seladas, o ar dentro da cabine foi preenchido com oxigênio puro a um nível de pressão de 16,7 psi, que foi cerca de 2 psi mais altos do que a pressão atmosférica. Não sabendo deles, esse aumento de oxigênio logo causaria um incidente devastador dentro do módulo Apollo 1. Mas antes da ocorrência do incidente, Grissom fez uma nota sobre a má comunicação entre a tripulação e o controle de missão, dizendo: "Como vamos chegar à Lua se não podemos conversar entre 2 ou 3 prédios?" Isso fez com que a simulação fosse colocada em espera novamente enquanto tentava se consertar a fraca comunicação. E menos de 1 hora depois, um desastre aconteceu. Enquanto a equipe estava passando por uma lista de verificação final, um leve aumento na voltagem de um dos ônibus internos do módulo foi detectado. Exatamente às 6h31, uma voz que se pensava ser Grissom gritou: "Ei, fogo!" Com muitos barulhos de dentro da cabine. Outra voz que se acreditava ser a de Chaffee seguiu alguns segundos depois gritando: "Nós temos um incêndio no cockpit!" Isso foi seguido aproximadamente por 6,8 segundos de silêncio, após os quais vozes distorcidas foram ouvidas dizendo: "Eles estão lutando contra um fogo ruim, vamos sair! Abra o air up! Nós temos um incêndio ruim, vamos sair! Nós estamos queimando! Estou relatando um incêndio ruim! Eu estou saindo!" Isto foi seguido por gritos de dor enquanto a transmissão ficava em silêncio. Dentro do módulo, a cabine havia sido envolta em chamas alimentadas pelos altos níveis de oxigênio puro dentro da cabine. As chamas eram tão poderosas que romperam as paredes internas do módulo, fazendo seu caminho até a camada externa da cabine e enchendo a rampa de lançamento. Neste ponto, a fumaça densa, o calor intenso e as máscaras de gás foram impedidas de a tripulação alcançar a válvula de liberação na escotilha interna. As chamas, agora rastreando fora da cabine, começaram a reduzir com níveis de oxigênio abaixo do normal. Mas então, infelizmente, isso produziu altos níveis de fuligem, fumaça e dióxido de carbono, que agora enchiam os trajes dos astronautas que foram derretidos neste ponto. Enquanto isso, por fora, a equipe batalhou para abrir o módulo, que levou 5 minutos para abrir as 3 escotilhas e, finalmente, alcançar a cabine dentro. Neste ponto, a fumaça densa e fuligem cobriram toda a visibilidade dentro da cabine, já que a equipe não conseguia ver a tripulação apesar das luzes da cabine ainda estarem acesas. Quando a fumaça se dissipou, revelou uma visão verdadeiramente horrível. Todos os 3 haviam perecido dentro da cabine, com seus trajes espaciais e seus sistemas de suporte de vida derretidos. Parecia que Grissom havia retirado seus cintos de segurança e estava tentando abrir a escotilha enquanto ele se deitava no chão do módulo. White tinha parte de suas amarras derretidas enquanto ele também tentava alcançar as válvulas de liberação que não funcionavam, já que a cabine ainda estava pressurizada. Chaffee foi encontrado ainda amarrado ao seu assento e parecia que ele tentou estabelecer uma conexão com o controle da missão. Levou mais de 90 minutos para tirar os corpos dos homens do módulo, pois o módulo do nylon queimado havia fundido com seus trajes. Após a notícia do devastador acidente da tripulação da Apollo 1, uma investigação maciça do Congresso ocorreu para descobrir a causa do incêndio.
a investigação revelou que uma perda momentânea de energia, que também mexeu com a voltagem interna do módulo, causou uma faísca de um fio de cobre prateado que teve seu invólucro de teflon rasgado devido à repetida abertura e fechamento de uma porta de acesso durante os testes. Coincidentemente, o fio de cobre descascado correu perto de uma linha de resfriamento de etileno e glicol, que tinha sido propensa a vazamentos. Isto, além do material inflamável de velcro, que resistia a uma parte melhor de toda a cabine, criou a situação perfeita para um incêndio acidental. Embora os 3 astronautas tivessem queimaduras significativas na pele, a autópsia revelou que a verdadeira causa da morte era a asfixia, devido ao monóxido de carbono e envenenamento por fuligem, que enchia seus pulmões rapidamente, já que o tubo da máscara de gás tinha derretido. A culpa foi passada do fabricante do módulo, a Northern American Aviation, para a NASA, e o seu uso de oxigênio puro e velcro para uma nave espacial de alta pressão como essa. Todos os 3 astronautas foram homenageados com funerais cerimoniais e medalhas de honra pelo presidente Jimmy Carter e Bill Clinton, com seus nomes permanentemente gravados no Space Mirror Memorial no Centro Espacial Kennedy. Você acha que a NASA é a culpada pelos trágicos eventos de 27 de janeiro de 1967 ou a culpa é da Northern American Aviation? Deixe a gente saber nos comentários abaixo e a gente se vê no próximo vídeo.